Olá, eu sou o Bruno Cabral e você está no Fute Cult, etc. E aqui comigo, perto, mas longe, meu parceiro Wanderson Oliveira. E aí, Wanderson, sobre o que vai ser o programa de hoje? Fala aí, Brunão, tudo certo? Estamos aqui ainda em isolamento, respeitando esse isolamento social. Bom, o programa de hoje é sobre os 30 anos do bicampeonato estadual do Botafogo. Um campeonato que foi confuso, que foi decidido no tapetão, assim, meses depois do último jogo, mas que tem algumas curiosidades que a gente vai comentar aqui sobre esses 30 anos aí do bicampeonato do Botafogo, aí, que levou 21 anos para ganhar o título, e quando ganhou logo outro em seguida. Então, e aí a gente volta a falar de 1990, né? A gente falou no programa passado, né, sobre a Copa da Itália. A gente volta um pouquinho mais para falar, então, desse campeonato estadual, né? Mas, assim, eu acho que é legal a gente contextualizar o que estava acontecendo ali em 1990. A gente já falou, né, que o Cazuza morreu ali durante a Copa, né? A gente já falou da chegada do Collor ao poder, né? E o que mais que a gente tem que falar? Como a gente falou da chegada do Collor ao poder, ele ganhou a eleição em 89, né? Toma posse em março. Naquela época você tomava posse em março. Foi a primeira eleição para presidente direto, depois de 25 anos, né? 25 anos, né? Então, 25 não, porque foi a última eleição foi em 60, 74, né? Assim, mas não, 74 foi o golpe. O último presidente... a última vez que a gente votou foi em 60. A gente votou em 60. O último presidente eleito saiu em 64. Foi tirado em 64. Ele era o vice, na verdade, né? Porque o último saiu em 61. Não, mas ele também foi eleito, né? Na verdade, o vice também era eleito. Você votava para vice na época. Então, quer dizer, o Brasil estava vivendo aquela antes de 90, uma euforia por eleger um presidente que, em março, quando o Collor toma posse, logo no primeiro dia, ele e a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, apresentam o plano Collor, que, entre outras coisas, tinha um confisco da poupança, que é a devolução depois de 18 meses, né, corrigidos. Ou seja, quem tinha muito dinheiro na poupança só tinha um valor que poderia sacar, né, por 18 meses, depois teria o valor devolvido corrigido, além de outros detalhes do plano que era meio confuso. Só pode sacar 50 mil cruzados novos. O resto fica depositado no Banco Central, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só pode ser retirado 18 meses depois. E como fica o salário via banco? O que tem? Para tirar o salário do banco. Se o seu salário foi depositado no banco, você só pode retirar 50 mil cruzados. O resto ficará no Banco Central por 18 meses. Para o felizardo que ganha mais de 50 mil. Hein? O felizardo que ganha mais de 50 mil por mês, só pode retirar 50? 50 mil cruzados. Acho que te dei uma má notícia, meu amigo. Para quem não estava vivendo na época, imagina só, assim, você vendeu a sua casa hoje para comprar uma casa melhor amanhã, pegou o seu dinheiro da sua casa que você vendeu, colocou na poupança, aí no dia seguinte, quando você vai comprar a sua casa nova, você não tem mais o dinheiro. Você só tinha... Eles só deixaram 50 mil cruzeiros, né? Que na época... Eu acho que era isso, era um valor... Cruzeiros, né? O dinheiro era cruzados novos. Quando ele assume, ele volta com um cruzeiro. E só tinha 50 mil, você só podia ter 50 mil na conta, o resto estava confiscado. Então teve gente que ficou sem a casa nova, sem a casa velha, sem ter onde morar e sem dinheiro. Isso aconteceu com várias pessoas. Teve gente que cometeu suicídio, gente que teve depressão. Carro, gente que perdeu carro, gente que perdeu negócio. Foi assim. Por que ele fez isso, né? Ele entendia que se você tirasse o dinheiro do meio circulante, a inflação cairia, porque você teria menos dinheiro em circulando, então as pessoas abaixariam o preço. Ele falava que ele só tinha uma bala para matar a inflação. Obviamente isso deu errado. Agora é vencer ou vencer. A inflação até diminui meses depois, mas assim, a crise que se tem no país é absurda, porque a gente vai... Por que isso tem a ver com o campeonato estadual e com o futebol? As empresas de televisão também começam a economizar. Elas também têm menos dinheiro para investir, tem menos anunciantes, menos pessoas assistindo televisão. Enfim, é uma crise... Ninguém tem dinheiro. É lógico que muita gente soube disso um dia antes. A gente tá lembrando que não tem internet, não tem WhatsApp, não tem nada. Muita gente ficou sabendo isso dias antes e conseguiu sacar. Os privilegiados souberam. Então é nesse clima que a gente vai começar o Campeonato Carioca de 1990. Naquela época o Carioca era disputado no primeiro semestre, né? Você jogava o Carioca, no segundo você jogava o Brasileiro. O estadual tinha muito peso.
os times naquela época, né? Era, às vezes, um peso até maior do que o próprio brasileiro, que era a chance do time de ser campeão. O brasileiro, para alguns times, era um sonho muito distante, né? O Vasco até tinha sido campeão em 89, né? Um carioca, tinha sido de São Paulo na final. E aí o Campeonato Carioca de 90 tem a expectativa de o Botafogo lutava pelo bicampeonato, ele tinha saído da fila de 21 anos em 89, e só que para ele ser bicampeão ele tinha que superar o Vasco, que era uma seleção. O Vasco, pra você ter ideia, o Campeonato Carioca foi disputado no primeiro semestre, a gente vai até contar essa história, ele para a Copa do Mundo. E na Copa do Mundo o Vasco, se eu não me engano, vão 5 jogadores do Vasco, né? O Acácio, Bismarck, Tita, Mazinho e Bebeto. Vão 5 para a Copa. Então você imagina um time brasileiro cedendo 5 jogadores para uma Copa do Mundo, né? Mas aí, falando um pouco do Campeonato Carioca, assim, a gente vai focar um pouco até o Botafogo, né, Bruno? Vamos falar um pouco do Botafogo, que foi o campeão, né? Um pouco da campanha. O Botafogo começa uma campanha... Tem que voltar na coisa que você falou, né? Que até nas televisões, né? Do Vivi o Clima, né? Tanto é que a Globo não transmite o Campeonato Carioca muito por conta disso, para economizar, para poder ir para a Copa, né? A Copa do Mundo, pelo que a gente leu aqui, a Globo só mandou de narrador o Galvão. Os outros narradores fizeram aqui do Brasil, porque a crise era muito grande, você não tinha como gastar, enfim, fez a Copa como se pôde. A Manchete tinha começado a transmitir, a Rede Manchete, extinta Rede Manchete, que era uma TV que tinha aqui no Rio de Janeiro, acho que no Brasil todo, acho que ela tinha retentor no Brasil todo. Ela comprou o estadual de 1988 e depois, desde a década de 60, quem morava no Rio de Janeiro acompanhou um campeonato inteiro. Aí fazia o campeonato, em 89 fez o campeonato todo, mas a Globo passou a final, né? O Galvão narra a final até, o Paulo Stein pela Manchete e o Galvão pela Globo. E em 90, pelo que a gente viu, eu acho que realmente só a Manchete fez, a Globo não se interessou muito, tanto que a decisão foi num domingo, 6 e pouco da tarde, que é um horário que a Globo não passa futebol, né? Não teria como, ela passaria um jogo ou outro, nos outros anos esse ano é a Manchete que passa. O Botafogo começa o campeonato lutando pelo bi, ele contrata o Washington, que jogou no Fluminense, o casal 20, né? O Eduardo, lateral também esquerdo. Era do Fluminense, né? Também era do Fluminense. E, se não me engano, o Carlos Alberto Dias, que faz o gol. Ali o Valdeiro, eu acho que já estava no Brasileiro, eu não lembro. Mas a gente tem até um jornal, né, sobre isso. Então, o Botafogo tenta se reforçar pro estadual. Ele já não tinha mais o Maurício, que era o herói do título de 89. O Maurício não está em 90. Realmente, ele se reforça bem, mas... O Washington, o Eduardo e o Carlos Alberto. Que é o Carlos Alberto Dias. Carlos Alberto Santos. Não, Santos, verdade. Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Dias já estava no Carlos Alberto Dias, que vai fazer o gol do título, já estava no Botafogo na época. Era o Carlos Alberto Santos, que era tipo um volante, né? Mas que era um jogador muito bom de bola, né? Ele saía muito bem, marcava e saía jogando. Era um excelente volante. Verdade. Eram 2 Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto Santos, ele jogou 23 jogos. E o Carlos Alberto ele jogou 21. E o Carlos Alberto Dias já era reserva, se eu não me engano. Foi 15 jogos do Carlos Alberto Dias, goleador. E então esse é aí você vê, o Flu gasta para não repetir 89, o Fla faz tudo para ter Carlos Alberto e Cuca. O Vasco tem a volta do Dinamite, porque o Dinamite em 89, na campanha do Vasco, que foi campeão brasileiro, o Dinamite não jogou, o Dinamite estava emprestado para a Portuguesa. A Portuguesa, eu lembro. E aí ele foi muito bem ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro pela Portuguesa, fez vários gols, não me lembro quantos, uns 8, 9 gols. E aí ele volta para o Vasco para jogar o estadual. Né? Eu acho que ele fica meio que na reserva do Bebeto no começo do estadual. Para poder ir entrando aos poucos, né? Não tinha mais, já não era o Roberto dos anos 80, né? Já não aguentava, talvez. Já era quase encerrando a carreira. Aí que tá, o Roberto chega a jogar mas o Roberto chega a jogar o Carioca de 89, porque ele faz um gol contra o Flamengo. Ele deve ter ido no segundo semestre. Você falou, 89 era o estadual, era no início era no primeiro. Então, ele foi jogar o brasileiro pela Portuguesa. Entendi. E jogou 6 meses, né? Pronto. Então, o que você tem no Rio de Janeiro praticamente é o Botafogo reforçado, o Flamengo ainda está muito confuso, o time muito confuso. A gente lê nos jornais que o time não tinha um ataque muito consciente, mesmo tendo Renato Gaúchozinho como ponto esquerdo, Alcindo, enfim, o time não acertava. Então
era Botafogo e Vasco. O Vasco ganha o primeiro turno, ele ganhou o primeiro turno antecipado, depois que ele goleou o Campo Grande, em São Januário, se não me engano, ou o jogo é depois. Sei que o Vasco ganhou o primeiro turno. E no segundo turno, tá aí o Vasco campeão. Goleou o Campo Grande, é isso Goleou mesmo. o Campo Grande. Flamengo e Botafogo tropeçam. E o Vasco é campeão da Taça Guanabara. Só pra gente começar a entender. Não, eu ia falar que o Vasco tem o Mazinho, que era o que jogou a 90, né? O Luiz Carlos Vinck. Luiz Carlos Vinck fez o cruzamento pro gol do Sorato. Gol do Sorato, 89. Quinhones, que era um zagueiro equatoriano, que era da seleção equatoriana também, é o nome dele. Jogou a Copa América no Brasil, em 89. Exatamente. O Andrade, que jogava no Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Vasco. Marco Aurélio, zagueiro. Acácio, que jogou na seleção de 90. William Tita, que jogou na seleção de 90. O Sorato, que fez o gol de 89. O Bebeto e o Bismarck, que também estava na seleção de 89. Foi o garoto que o Lazzaroni levou para ganhar a experiência. A Célia Vasco, né? Todo mundo falava que era a Célia Vasco. Era um timaço, o time do Vasco. E para a gente entender um pouco a confusão que acontece, para ir para a confusão, o que acontece? O que dizia o regulamento? Que o campeão do primeiro turno enfrentaria o campeão do segundo turno. Porém, se algum time fizesse o maior número de pontos, ele também disputaria a final. Qual é o imbróglio que tem nesse regulamento? Que coube duas interpretações. O Botafogo, ele acaba sendo o time que soma o maior número de pontos. Como é que acontece isso? O Botafogo fica em segundo na Taça Guanabara e vai para o segundo turno já fora de chance de... Ele vai disputando os jogos, enfim, mas chega uma hora que ele não tem mais chance de ser campeão. Ele pode somar um maior número de pontos, porque o Vasco vai muito mal na Taça Rio. E chega um ponto que o Botafogo perde para o América de Três Rios, 1-0, gol do Peão, gol aos 44 do segundo tempo, e praticamente estava fora do campeonato. Os botafoguenses já não acreditavam mais no título, né? Os alvinegros não acreditavam mais. Só que o Botafogo começa a ganhar, o Vasco vai tropeçar. O Vasco vai tropeçando, e na última rodada o Botafogo ganha do Flamengo num sábado, e 2-0, e dependia de um tropeço do Vasco no dia seguinte. E o Vasco tropeça contra o Bangu. E aí o Botafogo entra como o melhor pontuador. Então, e o Fluminense é campeão da Taça Rio. Então você tinha o Vasco campeão da Taça Guanabara, Fluminense campeão da Taça Rio e o Botafogo o melhor pontuador. O que dizia o regulamento? Que eles três se enfrentariam. Só que o regulamento tinha duas leituras. A leitura que o Botafogo fez é que ele, como tinha o maior número de pontos, ele esperaria o vencedor de Vasco e Fluminense. Era como se o Vasco e o Fluminense jogassem uma semifinal. A leitura do Vasco e do Fluminense era que, na verdade, era um triangular. Então, na verdade, quem ganhasse o primeiro jogo jogaria por um empate no segundo. E seria campeão. O Botafogo não entendia isso. O Botafogo entendia que o Vasco tinha direito do empate, mas se ele vencesse o jogo, ele era campeão, porque ele ganhou a final. Vasco e Fluminense entendiam que não, que se o Botafogo ganhasse o segundo jogo contra o vencedor do primeiro, ele teria uma prorrogação, porque seria somatória de pontos. Então, como a vitória valia 2... era o regulamento que era normal, né? Você tinha o campeão de um turno, campeão do outro. Sim. Se tivesse um terceiro time, tinha um triangular. Se tivesse um time com mais pontos, teria um triangular. Teriam 3 jogos, né? O time A contra o time B contra o time C e o time B contra o time C. Teriam 3 jogos. Não. Quem tivesse mais pontos era o campeão. O regulamento, só que o regulamento, como teve a Copa do Mundo no meio, né? Eles tiveram que fazer o triangular, só que com 2 datas só. Eles colocaram o primeiro campeão contra o campeão do segundo turno, jogando contra o time com mais número de pontos. Foi o Botafogo. Só que esqueceram de tirar do regulamento essa parte de quem tivesse mais pontos ganharia. As duas coisas que continuaram no regulamento. O Vasco interpretou que ele ganhou do Fluminense, ele tinha 2 pontos já. O Botafogo teria que ganhar dele e ganhar a prorrogação. Ganhar dele e depois ganhar da prorrogação. Essa foi a interpretação que o Vasco deu. O Vasco. E o Botafogo não. O Botafogo achou que essa parte do regulamento não acabou quando acabou a questão do triangular, depois de ter um triangular. Seria uma semifinal entre Vasco e Fluminense e o Botafogo esperando por ser o maior pontuador. O Botafogo leva isso pro plenário dos clubes do Rio de Janeiro, na federação, e perde por 11-1. Só ele entendeu que o regulamento estava errado. A federação diz que não, que tem que ter prorrogação e tudo mais. O Botafogo fala que não vai jogar prorrogação. E aí começa toda aquela confusão. Primeiro, você tem uma Copa do Mundo no meio. No meio do caminho tem uma Copa do Mundo, você tem que parar.
Porque o Vasco, o Botafogo e o Fluminense queriam jogar durante a Copa. Eles não queriam esperar, porque o último jogo do segundo turno aconteceu 28 de abril. Então, só que os jogadores já tinham que embarcar em maio, porque naquela época você já embarcava para a Copa, você já tinha que começar a fazer a preparação para a Copa, não era como é hoje, são 15 dias. Então a seleção já estava esperando os jogadores. E assim, o Vasco perderia seus jogadores. Perderia 5 jogadores. O Vasco falou que não aceito jogar a final agora, vamos esperar passar a Copa. O Vasco acabou perdendo o Bebeto, né, para a final. O Bebeto já voltou machucado, né? Volta machucado. O Vasco perderia 5 jogadores. E vai para a final, aí acaba que os clubes decidem jogar a final só em agosto. Só que, pelo que eu lembro, pelo que eu li, como o Brasil foi eliminado muito cedo, você fica muito tempo sem futebol. Então você não tinha sentido você ficar até agosto esperando uma final. Você antecipa para julho. Então, tanto que a final é dia 29 de julho, o segundo jogo, né? Da decisão que o Botafogo ganha por 1-0. Dia 29 de julho. Estava marcado para agosto, mas enfim, como o calendário estava uma bagunça, sendo que durante a Copa do Mundo você estava se jogando Copa do Brasil. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia. O Jornal dos Esportes mostra isso, que o Flamengo foi passando e vai ser campeão, inclusive. Então, quer dizer, você tem um imbróglio danado. E, enfim, os times entram em campo, para você ter uma ideia, sem saber o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava disputando. Para o Vasco, o empate era dele e acabou. O Botafogo também entendia que o empate era do Vasco, mas o Botafogo entendia que se ele ganhasse, ele era campeão. O Vasco entendia que teria que ter uma prorrogação. Como todo azar é pouco, o Botafogo ganhou o jogo. 1-0. E aí, meu amigo, começa uma confusão danada. E o Botafogo, né? Ele consegue, como já tinha esse imbróglio rolando, já estava rolando esse imbróglio, ele consegue uma liminar, né? Vamos falar de liminares, né? Até muito distante da nossa realidade isso. Né? Nada que é parecido com o campeonato que acabou de acabar agora, né? Mas o Botafogo consegue uma liminar para impedir a federação de dar o troféu no jogo. Enquanto não houvesse a decisão, o Botafogo não quis saber, não pode dar o título para nenhum time pode ser declarado campeão enquanto não for resolvida a questão. E eles vão jogar assim, né? Já sabendo que, independente do resultado, ninguém poderia ser declarado campeão, oficialmente. E aí acontece uma das coisas mais inacreditáveis da história do Maracanã, né? Que são 2 times dando volta olímpica. Porque acaba o jogo 1-0, o árbitro espera, né? O árbitro do jogo, que é o Cláudio Garcia, ele espera o Botafogo para jogar a prorrogação. E o Gotardo, que é o capitão, fala, amigo, não vou voltar, não. Não tem negócio de prorrogação. É campeão, não volta. O time já saiu de campo e é campeão. Aí o Botafogo arranja uma taça lá que tinha de uma rádio, que ia dar uma taça pro campeão. Isso era muito comum na época, né? Quando você tinha quando você podia ir, os repórteres de rádio entravam em campo. Os repórteres não entravam em campo, né? Era uma coisa comum. Acabava o jogo, tinha aquela invasão de campo da imprensa. E tinha isso, a rádio dava uma coisa. Era um troféu. A rádio ali era uma rádio, acho que não sei se de Friburgo, né? E o repórter era uma rádio de Friburgo, e o repórter da rádio é que estava ali com o troféu, que era um troféu para o vencedor da partida. Não era um troféu para o campeão do Campeonato Carioca, era um troféu para o vencedor da partida. Quem ganhasse aquela partida ia levar aquele troféu. E foi o Botafogo, né? E aí o Botafogo até uma volta olímpica. Exatamente. Aí o Botafogo estava dando a volta olímpica. Os vascaínos viram aquilo e ficaram indignados e resolveram também pegar como torcedor uma caravela que estava lá, né? Uma caravela de papelão que o torcedor fez para coisar. Os jogadores vão lá e pegam a caravela. Vamos adiantar aqui. Os melhores momentos antigamente também eram fogos, né? Eram feitos com 6. Porque era da Globo, né? Tipo, eles pegavam um jogo quase todo. Eles não passaram o campeonato. Olha o Emil Pinheiro, né? Era o time do Emil, né? Aí, todo mundo comemorando, é campeão. O Emil Pinheiro, que era o famoso bicheiro do Rio de Janeiro que bancava o time do Botafogo, bancou por anos, né? Bancou o Bangu por anos. Não foi o Bangu? O Bangu foi o Castor. Não, o Bangu foi depois. O Bangu era o Castor. Depois ele bancou o América, né? Depois o Emil América. Ele tirou os jogadores de 92 e levou para o América. E aí a gente tá vendo o momento que o Gotardo, que era o capitão do Botafogo, conversando ali com o Roberto Dinamite e o juiz. O Vasco vai lá, pega a caravela. E vai dar a volta. Aí a decisão... E o orelhão da Telege e tudo mais. Enquanto que o Botafogo estava ali dando a volta com o troféu da Rádio de Juiz de Fora.
né? Que a gente vai ver aqui. Tem uma acabou que... Tem uma imagem que é clássica, né? Dessa, que foi a capa do Globo, deixa eu procurar aqui. Que é essa imagem aí, que é uma imagem clássica, né? O futebol perde para os cartolas. Aí você tem os dois times dando a volta olímpica, o Vasco a caravela e o Fluminense com a taça da Rádio de Friburgo, lá de Nova Friburgo, não sei. Era uma confusão danada, entendeu? Então aí só em agosto é que a justiça determina que o campeão é o Botafogo, o campeão de fato e de direito é o Botafogo. Eles ficaram até agosto nessa história de saber quem era campeão, quem não é. A justiça acho que tem até aqui a data, 9 de agosto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva ratificou o Botafogo como campeão por 7-1. Deu o título para o Botafogo e a gente evitou que acontecesse o que aconteceu em 1907, que Botafogo e Fluminense terminaram empatados, só foi decidir 90 anos depois, que era o campeão de 1907, dividiu o título. Esse pelo menos não demorou tanto tempo, demorou 90 e tantos anos, né? Demorou pelo menos meses. Aí o Jornal do Esporte... o Eurico Miranda e o Eduardo Viana, que era o famoso caixa d'água previsto da Federação Carioca, e o campeonato aí sendo encerrado no tribunal. Então, o que a gente quis mostrar nesse programa de 30 anos é que essas confusões do estadual do Rio de Janeiro não são de hoje, né? São bem antigas, tudo fruto de uma desorganização realmente do futebol. O Gotardo, apareceu o Gotardo aí com a taça. O Gotardo com o troféu que não... O coitado do troféu que não deu volta olímpica. Esse aí não deu volta olímpica. Não deu volta olímpica. Esse é o verdadeiro troféu do Campeonato Carioca de 1990. Mas o que eu acho muito legal dessa história toda é que, apesar do Botafogo ter sido campeão, muita gente deve achar que foi o Vasco que foi campeão, porque ficou muito mais... Por causa da caravela. Na cabeça das pessoas. A coisa da caravela, né? Que a caravela ficou marcante isso, assim. Entrou para a história como o campeonato da caravela, não como o campeonato do Botafogo, não como o bicampeonato do Botafogo, né? E é legal também porque geralmente você vê, o pessoal gosta de colecionar aquelas miniaturas dos troféus, né? Quando tem aquela miniaturazinha da Libertadores, não sei o quê, tal, da Taça Bolinha. E aí eu tenho aqui, ó, minha miniaturazinha, ó, da caravela. É um título, não é um título oficial, mas é um título oficioso, digamos assim. Que foi em 99. Acabou ficando mais pro... Opa, a caravela vai cair. Acabou ficando para a história como o campeonato da caravela, né? Mas e aí do charmoso campeonato carioca, né? E assim, a gente vê que essa confusão, na verdade, ela não foi a última, né, nem a primeira de um campeonato estadual. A gente pode lembrar que em 88, quando o Vasco foi campeão, o primeiro jogo logo, Flamengo e Vasco, a luz acaba, o Flamengo ganha por 1-0, vai pro tapetão também, decidir se o Flamengo ganhou o jogo ou não ganhou o jogo. Aí acaba que, depois de várias instâncias, o Flamengo é declarado vencedor, mas o Vasco é campeão estadual no final, então aquele ponto nem fez tanta diferença pro Vasco. Enfim, você percebe que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é envolvido nessas confusões, sabe? É regulamento confuso, é dirigente que não se entende. O regulamento é feito para dar brecha, né? É feito para dar marcha. Para dar brecha. Para dar marcha, para dar opção de arrumação, né? E os caras deram azar, porque o Botafogo realmente, a gente até viu esse gol contra o América de Três Rios, ele estava eliminado do campeonato. Ele fez uma sequência de vitórias que ele começa a se recuperar. E o Vasco, ele perde para o América de Três Rios no 7º jogo do segundo turno. Depois ele ganha do Nova Cidade, ele ganha do Campo Grande, ele ganha do Itaperuna, ele ganha do Flamengo. E aí ele faz 8 pontos e o Vasco vai perdendo ponto pelo meio do caminho. Tanto que o Vasco fez uma maratona, o Vasco, eu não sei... Foi. E é que ele começa a jogar, tipo, 11 jogos em 30 dias. Acho que tem Copa do Brasil. Exatamente. Não, o Vasco não jogava a Copa do Brasil, porque era só o campeão e vice, foi Flamengo e Botafogo. Acho que o Vasco tinha amistoso para disputar. E aí acabou, o Vasco foi perdendo ponto até perder para o Bangu na última rodada, né? Acho que o Vasco precisava de um empate, né, contra o Bangu para ser o time com E o Fluminense perdeu para o América, já campeão. Se o Fluminense ganhasse o jogo, o Fluminense seria o maior pontuador. O Fluminense terminou com 29. Se ele ganha o jogo, ele ia 31. O Vasco, se ganha o jogo, ele ia 30. O Botafogo, aliás, ele ia 30. O Botafogo
Acho que ele ficou com 29, né? Uma coisa assim. O Vasco ficou com 28, deve ter sido. 29 pontos, 29, o Fluminense com 29 e o Botafogo com 30. Se um desses dois tivesse vencido seu último jogo, não teria essa discussão. Um iria com ponto extra, jogariam 2 jogos e acabou, entendeu? Porque antigamente tinha essa história, você tinha que fazer 4 pontos. Não era ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo. Você tinha que chegar aos 4 pontos. Tanto que a final de 93 são 3 jogos, Fluminense e Vasco. O Vasco ganhou o primeiro, o Fluminense ganhou o segundo, vai jogar o terceiro, porque só a vitória valia 2 pontos, o Vasco entrou com 1, o Vasco ficou com 3, o Fluminense com 2 e teria um terceiro jogo, o Vasco empata é campeão. Então o regulamento do Rio de Janeiro já era confuso nessa época. E o campeonato de 90 ainda tinha um agravante, tinha uma Copa do Mundo no meio do caminho. Você tinha que parar. Chegou uma hora que você tinha que parar. Não tinha mais como. E aí você para e quando volta, você já volta com poucas datas, porque depois já vai começar o brasileiro. O brasileiro. E aí, o brasileiro não era como é hoje, que você já tem a tabela. Você ainda vai saber qual é a tabela, qual o regulamento, você não sabe qual é o regulamento. E aí eles fazem essa coisa de, então, em vez de fazer triangular, né? Porque o certo seria o triangular, porque sempre foi um triangular. Né? Eles sempre foi. O campeão do primeiro contra o campeão do segundo turno, jogando contra o Botafogo, que era o time que tinha mais pontos. Né? Mas aí foi isso. E aí o campeonato de 90 acaba, é um título que faz 30 anos agora, final de julho, e que talvez os torcedores do Botafogo não, como disse o Bruno, talvez nem lembrem muito desse título, porque ficou uma coisa tão confusa que a gente não... Eu confesso... acho que até lembra, né? Mas assim, não é tão valorizado... Como 89. Como 89, não é tão valorizado como seria um título se não tivesse essa confusão toda, né? Então, quer dizer, o que a gente quis mostrar aqui é, primeiro, a confusão que foi o futebol brasileiro na década de 90, né? Como é que era confuso, o estadual era muito confuso, muito parecido com o que foi hoje. Tudo bem que agora a gente vai dizer que teve uma pandemia no meio, tal, que foi por isso que deu a confusão toda, que se não tivesse pandemia, talvez o campeonato seguisse o seu rumo normal. Até porque a televisão por trás, a televisão também organizava muito o campeonato. Dessa vez a Manchete não conseguiu, não tinha tanto poder assim para impor, né, uma organização, porque afinal de contas ela está mostrando o campeonato zoneado. E outra coisa para a gente ver também como é que era o futebol na década de 90, o futebol do Rio principalmente, né? Nós que somos aqui do Rio de Janeiro, eu lembro desse campeonato, eu tinha 10 anos, eu lembro que esse campeonato você não sabia como ia ser a final, você não sabia nada. O título do Botafogo acabou sendo um título que, como a gente falou, o botafoguense lembra pouco, mas foi um título importante para a história, que é um bicampeonato que ele não conquistava desde 67, 68. Foi bicampeão. O Edu, que é o irmão do Zico, foi o técnico quase o campeonato todo. Ele sai para dirigir um time do México e o João Martins assume no último jogo. Ele só faz o último jogo, tanto que ele aparece no pôster. Quando tem o pôster, ele aparece lá como técnico, mas o Edu Coimbra foi que dirigiu o time na maior parte do campeonato, né? Todos os jogos praticamente, só na final que não. E aí você tem um Botafogo campeão, tendo um Vasco do outro lado, uma Marcelo Vasco, o Flamengo se acertando, o Fluminense tendo que pegar dinheiro daqui e dali para tentar montar um time competitivo, consegue ainda chegar na decisão, né, na semifinal, sei lá, triangular, sei lá como é que chama isso, e foi levando. Então a gente vê que esses 30 anos mudou muito pouca coisa também, né? Esse foi o campeonato de 1990, confuso, até dizer chega, mas que tá aí na história, né? Faz 30 anos aí e parece que foi ontem, né? Tá tudo se repetindo agora. Bom, Vance, então é isso aí, né? Acho que é isso aí. Quem quiser saber mais aí, a gente vai deixar os links na descrição do vídeo, né? E o que mais? É isso, acho que a grande exemplo desse campeonato é como que você pode complicar um campeonato simples, né? Como o Bruno falou. Era o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, que fez mais pontos, joga os 3 e acabou, mas não tem data, aí começa a confusão. Quem quiser saber mais também, tem esse livro aqui, né, que é História dos Campeonatos Cariocas, né, essa minha edição aqui é de 1906 até 2010, então faltam 10 campeonatos aí para serem atualizados, mas é um livro muito bom, tem todas as fichas e tal, do Roberto Assaf e do Clóvis Martins, né, vale a pena também. E é isso aí, né? Se você quiser saber de mais algum campeonato aí que você lembre, que você gostaria que a gente falasse, manda aí uma mensagem pra gente, que a gente está aí correndo atrás desses campeonatos aí também, que muita gente não lembra, que a gente lembra, para falar aqui no canal, para... Deixa o que você lembra desse campeonato, se você tá... exatamente. O que você lembra desse campeonato? O que te marcou, além da caravela, né? O que mais... Tem alguma outra coisa que te marcou? E é isso, a gente fica por aqui.
É isso aí, pessoal. E não esqueça, então, de deixar seu comentário, deixa o seu like aqui no canal, se inscrevam no canal também. E também a gente vai disponibilizar esse programa em podcast. É só procurar lá no seu agregador de podcast, FUT-Cast e etc. É isso aí. Beleza? Fiquem bem e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.